Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, para você que está aí nesse dia abençoado, esse que nos fala é o pastor Pedro de Santana. Bem-vindo ao nosso canal Vencendo o Medo, não é isso, pastor Edleide? Manda um alô aí pro pessoal. A paz do Senhor para todos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Estamos mais uma vez aqui para falar muito de Deus para a tua vida, para a tua história, tá bom? Estamos na 7ª aula do curso Fé, tá bom? Eu creio que você vai aprender, vai praticar e vai fazer, tá bom? Que tiver de fazer. E você vai ser uma bênção, vai continuar sendo bênção do Senhor, instrumento do Senhor aqui na terra de viver. Amém? Deus abençoe. Meus queridos, a 7ª aula do nosso curso Fé, a continuidade do nosso curso que tem sido uma bênção. Você procura aí no nosso canal, você vai ver que tem a introdução, tem as aulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, e essa é a 7ª aula, e esse curso Fé é algo que a gente está falando aqui prático, né? Algo bem prático, simples, para que você venha entender um pouco aí sobre essa fé, que leva a ter sua vitória, a alcançar a sua vitória. Jesus, ele disse, a nossa vitória sobre o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então a nossa vitória, diante de tantas coisas, vem através da nossa fé. Essa fé que é um dom de Deus, essa fé que Deus, ele nos deu. Mas nós não podemos, pastor Edleide, falar sobre fé e não falar sobre o pai da fé, que é Abraão. Abraão é o nosso pai da fé, Abraão ali, aquele homem que tinha sua família, o seu pai Terá, ele tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Ele era casado com Sara, Abraão, e o seu sobrinho Ló. E Sara era estéril, Abraão já de idade, e a Bíblia diz que Deus, ele faz um chamado a Abraão. Deus, ele chama Abraão, e lá em Gênesis, capítulo de número 12, Deus, ele faz esse chamado a Abraão, para que Abraão saia da sua casa, da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que Deus o mostraria. Nesta época, Abraão já estava com 75 anos, e ele vai rumo a uma terra que Deus iria lhe mostrar. Ele sai de Harã, uma terra pagã, e Deus manda que ele fosse para outro lugar. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. E ali Abraão, ele ouve a palavra de Deus, ele obedece a palavra de Deus, e a partir daquele momento nasce-se ali um povo, e Deus, ele agora começa a transformar aquele casal de pessoas de idade, e uma mulher estéril, ele também já era de uma certa idade, e ela também, mas veja que era impossível ali, aos olhos humanos, aquelas pessoas ter uma família, mas Deus interveio ali na história daquele povo, e através desse povo de idade, a mulher estéril, Deus, ele forma um povo, e depois Deus forma uma família, um povo, e depois desse povo, Deus leva eles para dentro do Egito. Eles passam 430 anos ali no Egito, e ali eles saem rumo a Canaã, já uma nação. Então Deus é poderoso, Deus é o Deus que faz. Ele faz surgir as coisas. E é de Abraão que surge a nação de Israel. Então, lá em Gênesis capítulo de número 12, nós vamos ver 7 promessas que Deus, ele fez a Abraão,
Deus ele chama Abraão, para Abraão sair da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela, e ali Deus ele começa a dizer a Abraão: eu te fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoar-te-ei quem te abençoares, né? Ou abençoar-te-ei, né? E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, ou seja, aqueles que te abençoar, né? Eu abençoarei, mas aquele que te amaldiçoar, eu também o amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, para que nós venhamos entender, Abraão, através de Abraão, ele surgiu a nação física de Israel. A nação de Israel física surgiu através de quê? Daquele homem, daquela mulher, Abraão e Sara, que eles tiveram 2 filhos, né? Ismael e Isaac. Então veja que a partir daquele momento começa a surgir uma nação, a nação de Israel, que até hoje tem uma nação de Israel, uma nação poderosa, uma nação abençoada, o povo abençoadíssimo dos judeus. Então ali surge deste homem Abraão, que ele teve fé. Deus falou com ele, ele ouviu, ele acreditou, ele creu na palavra que Deus ele falou com ele, e ele foi, e Deus disse: eu vou te mostrar essa terra. Então Deus ele vai, e Abraão ele creu. Então por isso que ele foi justificado ali pela fé, né? Abraão foi justificado pela fé. Então veja que existe aqui algumas promessas. Deus disse a ele: eu te farei uma grande nação, que é a primeira promessa. Abençoar-te-ei, você será uma bênção, né? Engrandecerei o teu nome, você vai ser conhecido, tu serás uma bênção. Abençoar-te-ei quem te abençoares, e amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que essas bênçãos feitas a Abraão, até hoje, essas 7 bênçãos, promessas de Deus sobre a vida de Abraão, elas estão sobre as nossas vidas também, porque Abraão é o nosso pai da fé, o nosso pai. E a partir do momento que nós temos fé em Jesus Cristo, porque essas promessas, elas feitas a Abraão, elas se cumprem todas em Jesus Cristo. Veja que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então há uma promessa de bênção, de vitória. Há uma promessa que todas as famílias da terra serão famílias abençoadas através do nosso pai Abraão, que é o pai da fé. E isso vem através de quem? De Jesus Cristo. Então veja que Cristo nos faz ser filhos, né, de Abraão, filhos espirituais. Então você vê que a nação de Israel física, mas quando Jesus Cristo veio, ele abre as portas, né, para que os gentios agora sejam injetados ali na figueira, injetados ali na nação de Israel. Então agora todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, ele agora começa a fazer parte, ser herdeiro também dessas promessas que foram feitas em Abraão. E lá a pastora Gileide vai ler aqui Gálatas capítulo 3, versículo 7, para que você venha entender através da palavra de Deus a nação física e também agora o povo espiritual. Então nós somos filhos de Abraão pela fé, nós somos filhos de Abraão, filhos espirituais de Abraão. E se somos filhos de Abraão, somos também descendentes de Abraão e somos herdeiros desta promessa. Então veja como é importante a gente estudar as Escrituras Sagradas para a gente entender
de colocar a nossa fé em ação. Veja o que diz Gálatas 3, versículo 7. Diz o que, pastor Gilei? 3 o quê? Gálatas capítulo 3, versículo 7. Gálatas 3, 7. Sabei, pois que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, ele diz, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, somos filhos espirituais de Abraão pela fé. E lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 26, 29, até o 29, ele diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, veja que existem essas promessas que foram feitas sobre a vida de Abraão, e essas promessas estão sobre as nossas vidas também. Então, a fé bíblica se manifesta em ações, né? Há uma manifestação tanto no mundo espiritual como também no material. Por isso que houve a nação física de Israel e hoje há o povo espiritual, que são a nação, o Israel de Deus, são aqueles que crê em seu Filho Jesus Cristo. Veja que, então, a fé, ela começa, pastor Gimeide, antes de há uma movimentação, uma manifestação no mundo espiritual, no mundo que você não enxerga, para que as coisas venham a acontecer. É o firme fundamento das coisas que se espera, ou seja, você está esperando algo que não é real. Você tem convicção de algo que você não está vendo, então você nem sabe como vai acontecer, mas isso vai acontecer no âmbito espiritual. Então, Deus, ele vai mover tudo, todo o universo vai se mover para manifestar, trazer o material, o visível, o palpável. Mas veja que isso começa onde? Lá no interior. Então a fé começa a se manifestar primeiro em nós e depois através de nós. E só assim ela entra no outro lado, que é o quê? O mover das coisas espirituais. Há uma manifestação no mundo espiritual para que a nossa fé venha trazer a realidade. Ela é manifestada no mundo físico. Aquilo que surgiu dentro de nós vai se tornar o quê? Em uma realidade, em algo visível, físico, palpável. Então a fé, ela primeiro ela começa a surgir aonde? Dentro de nós. E só assim ela vai ser produzido algo fora de nós. Então primeiro essa fé, ela começa a surgir aonde? Dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então veja que primeiro essa fé, ela começou a ser gerada ali dentro de Abraão. Quando Abraão, ele ouviu a voz de Deus dentro de Abraão, para depois ser produzido fora. Então, um homem e uma mulher, já de idade, que era estéril, Deus ele formou a família, um povo, depois uma nação, e uma nação muito abençoada, que é a nação de Israel. Então veja que Abraão,
que é o nosso pai na fé, ele foi através de Abraão que surgiu a nação física de Israel. Por isso que Abraão, ele é considerado o pai da fé, né? Em todas as religiões. Ele é reconhecido nas grandes religiões do mundo que existem. Todas elas reconhecem o Abraão. Abraão, que é o pai da fé. Então veja que a nossa fé, pastora Gileide, ela primeiro começa dentro de nós. Ela não começa fora. Então, Abraão, ele primeiro, ele creu, né? Ele creu, para depois ele ter. Não é ter para crer. Você primeiro tem que crer, tem que ser, para depois ter. Então, a fé é isso, é você crer, né? E aqui, a gente vai ver isso aqui, que a fé, ela é acompanhada, né? Acompanhada da imaginação. Então, veja que Deus, ele não disse aonde Abraão iria chegar. Deus, ele não disse onde Abraão iria chegar. Mas Abraão, ele creu. Então, Deus não falou a Abraão onde ele ia chegar, mas ele imaginou. Ele imaginou. Porque a Bíblia diz que o seu pai saiu rumo a essa terra de Canaã. Então, existia esse desejo no coração daquela família. Então, veja que ele creu, mesmo Deus não dizendo a ele onde a terra, nem nada, mas ele acreditou. E ali foi manifesta aquela fé, e por causa deste homem, hoje existe ali a nação de Israel. Então veja que houve esse chamado para Abraão, para ele ser o pai da fé, né? Então a fé de Abraão se deu à origem da nação física de Israel, como também o povo de Deus na terra, hoje o povo espiritual de Deus. Então veja que Abraão, ele creu, ele foi provado, Deus, ele provou Abraão quando mandou Abraão levar o seu filho Isaque para ser sacrificado, porque Deus queria ver até onde Abraão ia com aquela fé. Então veja que agora ele sai de uma posição física para a posição espiritual. Então ele saiu surgiu, deu sua origem à nação física, mas agora passa também a surgir essa nação. Então nós somos descendentes de Abraão, né? Somos descendentes espirituais de Abraão. Veja que ele diz: sabeis, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, né? E herdeiro segundo a promessa. Então nós somos herdeiros de quê? Daquelas promessas que Deus fez em Abraão. Em Gênesis, no capítulo de número 12. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a promessa de Deus para as nossas vidas é que a nossa família seja uma bênção. E nós temos esse direito. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos colocar nossa fé em ação. Ela começa no interior, para depois ela se manifestar no mundo espiritual. E ali, o mundo espiritual, ele vai trabalhar a manifestação, né, do poder de Deus. Ele vai trabalhar para que aquilo que você deseja no seu coração, crendo, sem dúvida no seu coração, com fé, com convicção, está dentro de você. Ninguém tira, ninguém arranca. É uma fé que você tem, convicção que aquilo que você deseja no seu coração, crendo que aquilo vai se tornar
em realidade. E vai ser uma realidade. Então, essa fé, ela começa onde? No nosso interior. Não é isso, pastora Gileide? Começa dentro de nós. E depois ela começa agora a produzir, né, através de nós, no mundo espiritual, a manifestação, o poder de Deus em ação para trazer a realidade, para aquilo que é invisível se tornar visível, que é impossível se tornar possível. O espiritual, aquilo que você não enxerga, mas você tem fé, você não está vendo, não está enxergando, mas ela é acompanhada da imaginação. Você pode pensar, imaginar, querer, e vai, tudo isso vai acontecer. Então, essa 7ª aula, nós estamos falando sobre o nosso pai na fé, que é Abraão. E aquelas promessas que Deus ele fez a Abraão, que agora estão sobre Cristo. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, também temos direito, passamos a ser filhos de Abraão pela fé, descendentes de Abraão pela fé. Que coisa linda, né, pastor Gileide? Começamos a ser descendentes, e somos descendentes de Abraão pela fé, somos também herdeiros das promessas. Então creia, em nome de Jesus, coloca a tua fé em ação, porque a promessa de Deus está de pé sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe, pastor Gileide. Se inscrever, conversa com Glória a Jesus, palavra poderosa para nossas vidas, né? A fé, né, que nos foi dada e é muito bom, né? Sabemos que muitas das vezes a gente não consegue ver, né? Mas depois a gente, né, contempla pelos olhos da fé, né? Pelos olhos da fé, a gente contempla já o nosso milagre, a providência que vem de Deus. Glória a Jesus. Então não perca a sua fé, continue tendo fé, tá bom? Deus abençoe. Não deixa de compartilhar, não deixa de dar o seu like, não deixa de se inscrever, tá certo? Amém. Meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Fica de olho aí, logo, logo a gente vai estar soltando a 8ª aula, né? Essa é a 7ª. Fica desperto aí que vai ter muita coisa aqui. Esse curso Fé é bênção de Deus para as nossas vidas. Compartilha esse vídeo, dá teu like, aciona aquele sininho e é bênção de Deus. Amém? Deus abençoe vocês. Fica na paz e até a próxima em nome de Jesus.